Nós trataremos hoje da parte que fala do inferno pagão e do limbo. Tá? Para que nós possamos entender inicialmente o que seria o inferno pagão, nós temos que entender o que seria o paganismo. Não, nós estaríamos falando aqui, vocês não estariam entendendo nada. Né? Pagão vem do paganismo, que quer dizer vários deuses, muitos deuses. Então, o paganismo seriam aqueles que seguiam vários deuses, como tinha lá Vênus, Plutão e tantos outros deuses. Esses deuses eram cultuados de acordo com as suas características por vezes muito mais próximas do ser humano do que de um deus realmente. Então, quando se faz um quadro do inferno cristão e do inferno pagão, o inferno cristão vai ser na próxima reunião, hoje eu estou com o inferno pagão, então eu nem vou falar sobre o inferno cristão para vocês ficarem aí na curiosidade. Né? Mas um quadro assim, bem específico do inferno cristão, católico, protestante, porque o espírita também é cristão, nós vamos entender o seguinte: existe um fogo que queima e um lugar que queima todo mundo e que todo mundo paga pelos seus erros. Resumindo, seria esse o cristão. O pagão já é um pouco mais diferente, que é da onde o cristão ele meio que copiou o inferno pagão. Só que o pagão ele tem uma característica mais individualizada. Ele não é tão generalizado assim como pegar todo mundo que tem pecado e jogar dentro de um local e ficar sofrendo ali. O pagão ele é mais individual. Cada um paga pelos erros de acordo com aquilo que ele cometeu aqui. Está muito mais próximo do que a doutrina espírita diz, né? Muito mais próximo. E também no inferno pagão, a característica de quem toma conta lá desse espaço é diferente. No cristão, ele diz o seguinte, que tem um ser que toma conta daquilo, induz as pessoas a irem para lá, as almas a irem para lá, e ainda disso fica feliz deles estarem sofrendo. No pagão, não. No pagão, o que tem lá? Tem um ser que toma conta, somente toma conta. Ele não se compraz com aquela dor. Ele não induz ninguém a ir para lá. É responsabilidade de cada um ir para lá. Ele só é aquele Deus que toma conta daquele espaço. Então, o que a gente vê é o seguinte, são características totalmente diferentes. O que Kardec fez, Kardec pegou de um livro, deixa eu ver aqui o livro, que eu não decorei tudo. Ele conta a história de um livro criado por François Fenelon, em 1699. Esse livro foi criado para poder entreter o herdeiro do trono. Só que nesse entretenimento, o que ele faria? Ele também colocava coisas reais para que aquele herdeiro aprendesse como governar. Então a ideia do François era essa, era fazer um livro que pudesse o herdeiro entender e também aprender. Então ele criou esse livro, e nesse livro, que o nome do livro é Aventuras de Telêmaco, ele conta várias coisas, inclusive a história de Telêmaco no inferno, que é onde Kardec recorta essa parte de Telêmaco no inferno e traz como quadro do paganismo, o quadro do inferno pagão, que no pagão não se chama inferno, no pagão se chama Tártaro. O Tártaro é o inferno, o pagão é apenas uma questão de palavras, né? E nessa história de Telêmaco, esse personagem no inferno, tem várias passagens em que ele encontra vários personagens lá dentro e que estão sofrendo as suas expiações, sofrendo pelos seus erros, em cima dos atos que eles praticaram aqui. Então Kardec ele passa toda essa parte fazendo esse quadro em cima desse personagem Telêmaco, que é muito interessante, quando ele diz assim, Telêmaco entra lá no Tártaro, que é o inferno, e lá ele encontra o rei da Babilônia. Ele encontra no rei da Babilônia, esse rei é um rei bruto, soberbo,
ele não se importava, todo mundo se colocava aos pés dele. E ele pergunta para ele, você, com toda essa soberba, com tudo isso, você teve paz? Aí o rei fala assim, não sei o que é paz. Você vê, a gente pode observar o seguinte, ele com tanta pompa, com tudo que ele tinha, ele não sabia o que era paz. E nem lá encontrou também a paz. Porque chegando lá, quem ele encontrou? Com os servos que ele maltratava, com os escravos que ele maltratava. E chegando lá, esses servos, esses escravos, falavam para ele o seguinte, você não era o Todo-Poderoso, Deus? Aqui quem você é? Ninguém. Então esses escravos ficavam atormentando esse rei, e esse rei em alguns momentos se jogava no chão, tampava os ouvidos, para ficar livre desses tormentos. O que aconteceu? Aquele Deus, o Deus que tomava conta lá do Tártaro, o que ele fazia? Mandava ele se levantar, que ele tinha que ouvir aquilo que ele estava passando. Então vejam só, não é muito próximo daquilo que a doutrina espírita fala? É muito próximo. E então, Telêmaco, ele caminhando pelo inferno ali, ele encontra mais adiante um ser humilde, de poucos haveres, né? Porque aqui na terra tinha poucos haveres, mas só, se ele era tão humilde e tinha poucos haveres, o que estava fazendo no inferno, né? Mas ele tentava de todas as maneiras, mesmo não conseguindo, ele tentava de todas as maneiras, de formas ilícitas, conseguir o dinheiro. Então ele tentava, usurpava, enganava, traía, fazia de todas as coisas para conseguir o dinheiro. Lá também estava penando, lá também estava passando por necessidade. E eles, os juízes lá, aqueles deuses, que essas pessoas, eles são pessoas ainda que têm, apesar daquele sofrimento da humildade, daquele sofrimento dos poucos haveres, ainda tem a ânsia de conseguir as coisas de formas erradas, né? E que eles teriam que espiar aquilo. Mais andando, um pouco mais à frente, Telêmaco encontram os hipócritas. Os hipócritas que o Telêmaco fala aqui são aqueles que dizem amar as religiões, mas usam as religiões para se beneficiarem. Usam as religiões para conseguirem valores materiais. E Telêmaco e os deuses falam, esses são punidos com maior rigor. Aqueles deuses que tomam conta lá do inferno, no quadro pagão, diziam que esses que enganam o povo, esses que utilizam da pressuposição de ser religioso, esses são punidos com mais rigor. Então ele diz também que esses que são punidos com mais rigor, eles são punidos, inclusive, com mais rigor do que os assassinos, daqueles que matam. Porque esses se encobrem na capa do bem para fazer o mal. E ainda não se contentam em fazer o mal, e fazem o mal em cima daqueles mais humildes, que confiam nele. Então você vê que como o inferno pagão vai tratando essas diferenças de sentimentos, as diferenças de ações que o homem faz e quando para lá retorna. E por um outro lado, tem um outro aqui, que ele faz o seguinte, ele é um ser bom, generoso, ele ajudava todo mundo enquanto encarnado, né? Enquanto aqui ele ajudava as pessoas, ajudava um, ajudava outro, fazia tudo pelas pessoas. Telêmaco perguntou, então como pode esse ser estar aqui no inferno, se ele era uma pessoa boa? Se ele ajudava todo mundo, o que ele está fazendo no inferno? Aí um dos deuses lá falou assim, ele não fazia isso, ele fazia por ele achar que ele era o melhor. Ele não dava valor aos deuses. Ele não dava valor, nós podemos colocar na nossa linguagem, em vez de ser aos deuses, a Deus. Ele fazia por orgulho. Ele fazia por intenção de se beneficiar, de ser alguém importante ajudando alguém. E os créditos não eram dados a Deus. Então, os deuses falam assim, ele não se achava um Deus? Então agora ele tem que penar as cobranças serão diante do fato
dele não entender que Deus é que deu tudo para ele fazer. E não ele fez simplesmente porque ele queria. Só que a questão era que Deus favorecia que ele tivesse saúde, que ele tivesse condição financeira, que ele tivesse inteligência, que ele tivesse valores para ajudar. E ele não dava esse crédito a Deus. Ele não se importava com Deus. Ele se importava apenas nele. Ele achava que ele era o mais importante de todos. Aí a gente vê, né? A gente começa a pensar na nossa vida, a gente começa a pensar nos nossos valores, aquilo que a gente acha, a gente começa a criar um paralelo. Ainda que a doutrina espírita nos traga muito mais subsídios. Quando a gente olha para outras religiões, a gente também consegue buscar algo que também nos fortalece, que também nos dá exemplo de vida. E assim Telêmaco vai caminhando. Telêmaco lá encontrou reis condenados por abuso de poder. Aqueles que usavam o poder para tomar terras, para invadir, para torturar. Então lá chegando, Telêmaco olhou que lá tinha 2 espelhos. E esses reis ficavam olhando para um espelho e para o outro espelho todo o tempo. Para esses 2 espelhos. Não conseguiam largar de olhar esses 2 espelhos. Telêmaco foi verificar e notou que um espelho era a monstruosidade daquilo que ele fazia. No outro espelho era o júbilo dos seus servos, que ficavam ali a todo tempo se beneficiando das coisas que ele fazia e jubilando, e agradecendo, e vivendo. Telêmaco também olhou que aqueles que mais tinham o rosto mais feio num dos espelhos era o que era mais elogiado. O que era mais elogiado era o que mais era feio. Quando ele olhava para ele não era bonito, porque era aquele que mais sacrificava os outros, que mais explorava os outros. Então, essa figuração do espelho nos mostra o quanto nós devemos estar preocupados e entender se todo aquele elogio que a gente ganha, será que nós não estamos sacrificando ninguém? Será que nós não estamos sendo, em determinado momento, falso para poder ter esses elogios? E se esse for o nosso sentimento, se o nosso sentimento for de orgulho, se esse for, certamente, quando olharmos para o outro espelho, não veremos algo tão bonito quanto aquele primeiro, né? Então, Telêmaco, ele continua caminhando e ele chega também aos criminosos, um local que só tem criminoso. E ele pergunta aos deuses, qual o castigo para essas pessoas que são criminosas? E os deuses dizem assim, o maior castigo para eles são eles pagarem pelas suas faltas. O maior castigo são eles pagarem pelas suas faltas. Então, o que mostra? Mostra que aquele que cometeu um assassinato, a lei de causa e efeito irá cobrar deles pela mesma coisa que eles fizeram, pelo mesmo ato que eles fizeram, que foi matar. E ele continua dizendo assim, a verdade para estes é um suplício. O que ele quer dizer com a verdade para este é um suplício? Ele quer mostrar o seguinte, que aquele que cometeu um assassinato, ele vai estar todo o tempo vendo aquele assassinato, olhando aquele momento do assassinato, daquilo que ele fez com o outro. Então, ele vai ficar passando aquele suplício até se depurar, entender que aquilo ele tem que corrigir. É a correção daquele ato do assassinato. E vai Telêmaco andando ali pelo Tártaro. E ali ele encontra os reis nécios, aqueles reis sem atividade nenhuma para o bem. Ele não faz mal, mas também não faz o bem, né? Podemos nos incluir nesse aí em alguns momentos? De repente podemos nos incluir, né? Nós às vezes também não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. Ficamos ali naquele meio termo, não ajudamos ninguém, mas também não fazemos mal para ninguém. Aí ele diz assim, esses reis nécios, sem atividade no bem nenhum, passaram para os filhos esses exemplos. Então, nessa passagem, os filhos começam a cobrar deles, porque os filhos também estão lá no Tártaro, também estão lá no inferno, e os filhos cobram deles, dizendo, pai, nós estamos aqui por culpa sua, você foi culpado,
porque você nos ensinou a não fazer o bem. Você não nos mostrou qual era a melhor forma de nós agirmos na vida. E aí, esses também, além de ser torturado pela sua consciência de não orientar os filhos, ainda ficava sendo julgado pelos filhos, ainda ficavam sendo ameaçados, falando assim, você foi o culpado, você foi o culpado. Passando mais adiante, Telêmaco ainda encontra outros reis que se passaram pelos melhores. Eram aqueles reis que depois ele falou assim, puxa, esse rei foi excelente, foi um bom rei, realmente não temos nada para reclamar. O rei que ajudava o povo, o rei que dava alimento, o rei que não fazia guerra, um rei que tratavam todos com justiça. Esse rei passou, onde ele estaria? Ele estaria no céu. Mas não, ele não está no céu, ele também está no inferno. Ele está no Tártaro também. Mas por que esse rei estaria no Tártaro? Foi lá Telêmaco verificar o que estava acontecendo. E ele notou que esses reis, eles não condenavam com que os seus súbitos diretos fizessem o mal. Então ele também era responsável. Ele fazia tudo de bom, mas aqueles súbitos diretos dele, aqueles soldados, aqueles que tinham poder, faziam o mal e ele não condenava, ele deixava. Ele não era justo para aqueles mais próximos. Seríamos semelhante o quê? Nós sermos bons para todo mundo, sermos legais para todo mundo, e quando o nosso filho fizer uma coisa errada, a gente deixar, a gente apaziguar. A gente não se importar, meu filho, né? Pode fazer. Quer dizer, eu não fiz nada errado. Meu filho fez, mas qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade não é falar para ele, não, você não vai fazer isso. Você não pode, isso é errado. Não é justo você fazer isso. Ele não fazia isso. Ele fazia o bem, ajudava todo mundo, mas os seus podia fazer o que quisesse, que ele não se importava. Este também estava no Tártaro. Então, a gente observa que a religião pagã, quanto a cristã, ela tem lá, cristã, a gente pode colocar católica protestante, porque, falando mais uma vez do início, nós também somos cristãos, né? Então, essas duas correntes religiosas, elas criam um inferno bem diversificado, ainda que seja um inferno vindo do paganismo, ele tem lá os valores muito mais rígidos, muito mais dolorosos para quem vai para lá do que o do paganismo. Porém, o do paganismo, ele coloca essa pena, além de ser individualizada para cada ser, um tipo de pena, ele mostra que esse governante daquele espaço físico criado por eles não é um governante mau. Vocês podem observar que todo o tempo a gente falou que aqueles deuses que ali estavam, colocavam eles, reprimiam, colocavam dificuldades para eles aprenderem. Para eles aprenderem aquilo que eles fizeram de errado e expiar as suas faltas. Neste ponto, a gente pode observar que as religiões, todas elas, né, elas têm aquela essência de luz das coisas de Deus. Ainda que seja um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que seja um pouquinho alterado pelo homem, mas todas as religiões têm essa essência de Deus. Tem aquele raio de luz que está ali e que mostra uma parte. E que quando as coisas vão evoluindo, quando o ser humano vai evoluindo, novas informações vão vindo, as religiões vão se modernizando, vão se adaptando, vão retirando aquilo que foram colocadas pelo ser humano e que não é divino. E assim as coisas vão evoluindo a cada dia. Nós vamos agora passar para a parte do limbo, que é uma parte também bem pequenininha. E nós fizemos uma pesquisa na internet. O limbo, na época que Kardec falou, comentou, o limbo é um espaço, um local criado lá pela Igreja Católica, que ele não está nem no céu e nem no inferno. Ele está ali, aquele meio
aquele meizinho ali, né? Não está em nenhum dos dois lugares. Por que a Igreja Católica criou esse lugar, esse espaço? Esse espaço, segundo a própria Igreja Católica, em pesquisa que eu fiz pela internet, foi criado em função das crianças e dos índios que não eram batizados. Os índios não eram batizados, né? Então morriam. E as crianças que morriam antes de ser batizadas, o que acontecia? O que acontece com uma criança que, antes de ser batizada, ela nasceu um mês depois, 2 dias depois, ela morreu? O que acontece com essa pessoa? O que acontece com essa alma dessa criança que morreu ali e não foi batizada? Sendo que, para a Igreja Católica, ao ser batizado e morrer, você já está bem, já vai para o céu. Nesse caso, o que faz com essa criança? Para onde ela vai? Aí o questionamento da época da Igreja Católica era, bem, ele fez mal? Não, não fez mal. Bem, então não pode ir para o inferno. Mas ele fez bem? Também não. Então não pode ir para o céu. Ele é batizado? Não, não é batizado. Ah, então ele iria para o inferno. Ah, mas por que ele não foi batizado? Porque morreu antes. Foi culpa dele? Não. Foi culpa do pai? Não. Então ele iria para o céu. Olha só quanto questionamento. O que se faz quando você tem duas polarizações, céu e inferno? Você só tem essas opções, não tem outras. Aí ele falou assim, bem, a gente pode criar uma terceira aí para botar esse pessoal, né? Aí o que fez? Criou o limbo. Colocou lá esse local, que nem consta na Bíblia, né? Eles criaram esse lugar para colocar as crianças que não eram batizadas. O tempo foi passando, né? E com esse tempo as religiões foram se aprimorando, inclusive a Igreja Católica, e agora, recentemente, que deixa eu ver se eu descubro aqui, eu não sei se eu anotei. Em 2006 foi aprovada pela Comissão Teológica Internacional, através do padre William Levada, cardeal William Levada, foi aprovada um entendimento de que essas crianças que morrem sem serem batizadas, elas não vão mais para o limbo. Não irão mais para o limbo. Mas para onde que elas vão agora? A ideia agora da Igreja Católica essas crianças, os padres colocam elas na misericórdia de Deus. Então, se colocam na misericórdia de Deus, Deus é misericordioso por demais. O que Deus vai fazer? Vai levar para o céu. É óbvio, vai levar para o céu. Então, olha o entendimento da Igreja Católica. E esse entendimento não foi um entendimento assim, nós entendemos assim, simplesmente. Não, eu estava lendo, é um texto longo, muito longo. São muitas suposições, muitas indagações. A teologia busca endossos, buscam fontes primárias muito interessantes para chegar a essa conclusão. E eles chegaram a essa conclusão, uma conclusão que a doutrina espírita já chegou rápido, né? Chegou fácil nessa conclusão. Mas essas dificuldades todas que se passa aqui em torno da criança, ela está num único ponto de ter essa dificuldade, que é a reencarnação. Quando você assume a reencarnação, você resolve a maioria dos problemas. Porque quando se imagina Deus criando um espírito, uma alma, como queiram, Deus, quando pega aquele espírito, olha lá para a mãe grávida. Será que Deus não sabe que aquela criança vai morrer? Ele sabe. Se ele não sabe, ele não pode ser Deus. Ele sabe que ela vai morrer. E ele está com milhões de espíritos na mão. Ele está com milhões nascendo no mundo a todo instante. Por que ele pega este aqui e coloca ali sabendo que vai morrer? E sabendo que vai para o limbo? Por quê? Por que ele faria isso? Então nós temos que analisar essa história e compreender que Deus não seria injusto de pegar um espírito, colocar em um corpo de uma criança que ele sabe que vai morrer para depois mandar para o limbo. E o limbo que era para eles? Era um local que não servia para nada. O espírito ficava ali
A todo tempo, não sou bom nem sou ruim, não sou bom nem sou ruim, o que eu faço aqui? Não faz nada, não fazia nada. Então, quando nós observamos que a reencarnação é aquele ponto-chave para justificar, a gente começa a olhar por um outro prisma. Porque a gente verifica o seguinte: Deus está aqui criando os espíritos e lá estão diversas crianças. Ele sabe que aquela criança lá não vai ser batizada porque não vai dar tempo. Ele coloca lá e ele sabe que ela vai ali desencarnar e retornar para a pátria espiritual. Aí entra a reencarnação. Por que? E Kardec questiona isso no Livro dos Espíritos. Ele fala assim: o que acontece com as crianças que morrem tenramente? O que acontece com as crianças que morrem assim que nascem? O que acontece com essas crianças? Kardec pergunta aos espíritos. E eles dizem o seguinte: retornam à pátria espiritual para continuar a sua jornada. Continuar a sua jornada. Reencarnar, retornar, reaprender, reviver, como nós queiramos dizer. E dessa forma, a reencarnação ela justifica todos os pontos. As religiões que não são reencarnacionistas têm muita dificuldade de explicar certos pontos. Tem muita dificuldade de explicar certos detalhes que para eles fica inexplicável. Tem que se criar situações para explicar, como a Igreja Católica criou situações para explicar o limbo e para explicar os indígenas para onde iam. A doutrina espírita explica isso muito mais fácil. A doutrina espírita explica. Estava no processo reencarnatório, que aquele espírito deveria ali ficar aquele tempo e retornar à pátria espiritual, e ao retornar à pátria espiritual, se reprogramar, se preparar para retornar novamente ao corpo. No caso, é perguntado aos espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a utilidade de uma criança, de um espírito que reencarna numa criança e volta logo? Qual é a utilidade disso? Para que serve a criança retornar à pátria espiritual tão logo, se ela não teve a oportunidade de fazer nem o bem e nem o mal? Seria interessante que nós pensássemos na seguinte situação: se a criança que morre ali sem batizar, ou novinha, ou com 5 anos, 6 anos, 10 anos, não tem problema. Se ela vai direto para o céu, e se não existe a reencarnação, não seria justo para conosco ficarmos aqui passando um sofrimento danado, nos esforçando para fazer o bem, sendo tentado a todo tempo a fazer o mal? Seria melhor que a gente tivesse morrido aos 10 anos? Estaríamos lá na glória eterna? Aos 12, aos 7, aos 8? Seria melhor? Seria. Então seria prático para Deus que todos morressem novinhos e todo mundo ia para o céu e resolver o problema. Não seria assim? Mas não é, porque a reencarnação é o único ponto aí, é a chave que abre a explicação para esse fenômeno. Não tem como ser diferente. Então nós imaginemos o seguinte: aquele espírito que retornou ao corpo físico e logo desencarnou, nós temos aí, segundo a resposta dos espíritos, no Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte: isso é mais uma aprovação para os pais. É mais uma aprovação para os pais do que para aquele próprio espírito. Aí nós iremos pensar de novo: por que os pais têm que passar por essa aprovação? Se não existe isso, é reencarnação, por que um pai ou uma mãe tem que passar a aprovação de perder um filho? Que é algo tão doloroso, né? Algo tão doloroso. Então ele fala assim: por que um pai e uma mãe tem que passar por essa aprovação? Mais uma vez vem a chave, a resposta é a chave, que é a reencarnação. Aqueles pais, provavelmente em algum outro momento, em encarnação passada, cometeu algum delito que não teve a oportunidade ou não quis se refazer daquele delito e agora teve que expiar esse sofrimento. É interessante nós observarmos, quando nós falamos dessa forma, é interessante nós observarmos o seguinte: por vezes podemos achar que toda vez que fizemos algo errado, nós temos que pagar aquela coisa com algo errado. Nós temos que sofrer.
A vida não funciona assim. Não é assim. O próprio Cristo ele diz, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se nós amarmos muito, se nós agirmos no bem, aquele nosso delito ficará coberto pelos nossos sentimentos, nossos atos. E nós não teremos que pagar por ele. Então, quando nós pagamos por algo, certamente Deus nos deu todas as oportunidades para fazermos o bem, para não ser cobrado daquela forma. Chega um momento que não tem mais jeito. Nós somos, por vezes, filhos rebeldes, que não quer fazer o bem, que não se esforça em fazer o bem. E aí o que acontece com as nossas dívidas? Um dia terão que ser cobradas. Porque se nós não aprendemos por amor, se a benevolência de Deus em nos dar várias oportunidades para acertarmos os nossos erros, a gente não fez, às vezes nós temos que aprender pela dor. E a dor não é algo ruim, ainda que seja sofrido, né? Não é algo ruim. A dor é justamente um corretivo. O que nós podemos falar sobre a dor assim, pequenininho, é a nossa dor física, né? Porque essa dor que a gente está falando aqui é a dor moral. Mas tem a dor física. A dor física não é um bem? É um bem. Quando nós sentimos dor, a natureza está dizendo, está algo errado. Alguma coisa está errada aqui dentro do seu corpo. Você tem que procurar um médico e se tratar. Então o que ocorre quando a gente sofre uma dor moral? É a mesma relação. Alguma coisa está errada. Você não se cuidou, você não se tratou. Agora você vai ter que procurar um médico e se tratar. Qual o médico da dor espiritual? Deus. Os ensinamentos do Cristo. Então, quando nós temos a dor moral, nós temos que nos temos que nos direcionar ao Cristo para que nós possamos curar desse sofrimento. É a mesma lógica da dor física. É a mesma lógica. Então, neste caso específico, aí das crianças do limbo, a Igreja Católica já melhorou aquilo que não era adequado, já teve uma melhora, e que é muito interessante, que a gente começa a observar que as mudanças nas religiões, e inclusive na própria doutrina espírita, nós podemos observar isso. Quem lê as obras básicas de Kardec, e depois pega as obras subsidiárias de Chico e de Divaldo, você vê que tem muitas coisas que foram acrescentadas, muitas coisas que foram mais detalhadas. Por quê? Porque naquele início, aquela obra se fazia necessária para aquele momento. Seria o pilar para diversas outras informações. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais a espiritualidade vai nos dando os subsídios para compreender mais, né? Não tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre Deus, e os espíritos falam o seguinte: não adiantaríamos nós tentar te explicar que vocês não compreenderiam. Então essa informação é uma informação interessante. A espiritualidade, Deus, nos dá as informações de acordo com nós vamos aprendendo. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós nos desenvolvemos moralmente, quanto mais nós nos desenvolvemos intelectualmente, mais a espiritualidade irá nos fornecer novos subsídios de informações. Gente, muito obrigado e tenham um bom dia.